A maioria dos filmes publicitários atuais começa tentando te capturar nos primeiros 3 segundos. Corte rápido, informação imediata e a marca evidente. E esse filme da Starbucks para a Olimpíadas de Inverno de 2026 rema contra essa maré, e isso é uma decisão. Hoje, quando a gente fala em retenção, quase sempre a solução criativa é acelerar. O raciocínio é simples. Se o público pode sair a qualquer momento, você entrega estímulo o tempo inteiro. Mas aqui, a Starbucks escolhe outro caminho. Ela controla o ritmo antes de explicar a narrativa. E no estudo da narrativa, existe uma ideia importante. O espectador organiza a história a partir das hipóteses que ele cria enquanto assiste. David Burwell fala sobre isso quando analisa como o cinema constrói uma sequência de causa e consequência. Ao atrasar a explicação, o filme força o público a trabalhar um pouco mais. E trabalhando um pouco mais, às vezes, gera mais envolvimento do que simplesmente despejar a informação. Então, antes de falar da estética italiana dos anos 70 ou da presença das Olimpíadas como pano de fundo, o que me chamou a atenção foi isso, o controle de ritmo como ferramenta estratégica. Depois que você entende o ritmo e percebe que o filme não vai correr para te explicar, outra coisa começa a aparecer com mais clareza, a linguagem. A referência ao cinema italiano dos anos 70, a textura, o grão, a forma como a câmera acompanha os personagens. Quando o diretor escolhe uma linguagem visual muito marcada, ele ativa um repertório cultural. Mesmo que o espectador não saiba exatamente de onde vem aquela referência, ele sente que aquilo carrega um peso de cinema. No cinema, a forma nunca é neutra. A linguagem sempre carrega significados nos mínimos detalhes. E a Starbucks não está usando uma estética limpa, hiperdigital, com nitidez extrema. Ela escolhe textura e imperfeição controlada. Um ritmo mais contemplativo. E é justamente essa escolha que traz a atenção qualificada. No próprio site da campanha, os diretores explicam que o filme passou por um processo de transferência para a película. Ele foi filmado digitalmente, muitas das cenas com câmeras não tão distantes da nossa realidade, como é a Sony FX6. Depois ele foi transferido para um filme físico e novamente convertido para digital. Isso é muito diferente do que só um filtro aplicado na pós-produção. É um caminho técnico para introduzir textura real. Em um momento em que é possível gerar quase qualquer imagem por inteligência artificial ou manipulação digital, a equipe escolhe trabalhar com limitação física. E essa limitação muda o resultado. E isso é interessante, porque traz uma camada quase oposta ao ambiente atual, onde tudo pode ser refinado até a perfeição completa. A intenção declarada da equipe era criar algo com qualidade tátil e atemporal. Um filme pensado para durar mais do que só uma rolada de feed. A escolha do eixo narrativo também é muito interessante de ser analisada. Ao tratar de Olimpíadas, eles escolheram falar mais sobre o suporte do que apenas a conquista. O filme evidencia o deslocamento, o gesto repetido de alguém atravessando a cidade para levar o café. A Starbucks escolhe se posicionar como parte do bastidor. Os atletas aparecem integrados à narrativa, sem apresentação formal, sem sobreposição de texto explicando quem é quem. Eles existem dentro da jornada. Em narrativa, muitas vezes o que sustenta a história não é o evento central, mas as ações que permitem que esse evento aconteça. Aqui, o café vira esse elo invisível. Grandes feitos, eles não acontecem isolados. Eles dependem de uma estrutura contínua de preparação e rotina. I would really love a coffee. Esse filme não foi lançado solto. Ele faz parte de uma campanha maior. A Starbucks entrou como parceiro oficial de café do Team USA. E o filme foi exibido em momentos de altíssima atenção global, inclusive na abertura dos jogos e em espaços associados ao Super Bowl. Ou seja, ele foi colocado dentro de um ambiente extremamente barulhento, onde tudo disputa segundos de retenção. E é justamente nesse contexto que a escolha de ritmo, textura e narrativa ganha sentido, porque esse tipo de filme, ele exige tempo de tela. Não adianta e ele não vai funcionar como peça isolada de 6 segundos. Ele precisa de construção. E isso tem custo. Custo de produção, custo de mídia e custo de confiança na marca. Uma marca menor dificilmente consegue pedir esse tempo do espectador. Ela ainda precisa provar a presença. Além do filme principal, a campanha teve desdobramento com os atletas, ativações em social media e integração com o aplicativo da marca. Existe uma estrutura que sustenta a narrativa. E isso é importante de entender. Uma marca consolidada pode investir em construção simbólica porque ela já tem reconhecimento. Ela não precisa usar os primeiros segundos apenas para se identificar. Existe uma fase em que você precisa explicar quem você é. E existe uma fase em que você pode trabalhar percepção, associação e consistência. O famoso posicionamento de marca. A Starbucks está claramente nessa segunda. E é por isso que esse tipo de filme faz sentido dentro da estratégia.
A gente está inserido numa cultura onde acelerar virou sinônimo de estratégia. Se o público pode sair a qualquer momento, a resposta quase automática é cortar mais rápido, entregar mais estímulo, explicar antes que alguém pense em sair. Só que existe um problema aí. Quando tudo acelera, a aceleração deixa de diferenciar. Se todo roteiro tenta capturar nos primeiros 3 segundos, esses 3 segundos viram apenas ruído. Eu não estou dizendo que formato curto não funciona, ele funciona muito quando faz parte da estratégia. O que vale a gente questionar é a resposta automática. A aceleração como reflexo, não como decisão. O filme da Starbucks mostra outra possibilidade. Ele assume risco, ele pede tempo e ele confia que a linguagem sustenta a atenção. Agora a provocação que eu fico, talvez o problema não seja o feed, talvez seja a nossa ansiedade de competir dentro dele. A pergunta que fica é, você está acelerando porque a sua estratégia pede ou porque tem medo de perder a atenção? Me conta o que você pensa. Esse tipo de construção funcionaria para as marcas que você atende hoje? Ou a gente ainda está preso na ideia de velocidade e resolve tudo? Deixa seu like, se inscreve no canal que os próximos vídeos vão vir na mesma pegada.